Fala pessoal, Zato Capital aqui trazendo para vocês mais um diário de trades. Bom, dia de hoje eu não consegui operar de manhã e só cheguei para operar por volta das 3 horas, mais ou menos 2 horas da tarde aqui, que foi o período que eu consegui abrir o computador para poder estar olhando. E, bom, eu vou passar minha visão pro dia e o que eu fiz. E agora, como a gente já tem um bom tempo que eu estou fazendo isso, estou ainda negativo no mês, no ano de 2023, prejuízozinho aqui, mas bora que tá tentando recuperar. E, bom, para tentar mudar, porque tô na mesma dinâmica, eu vou tentar, além de falar os trades que eu os trades que eu vejo nos meus estudos, eu vou estar corrigindo também o porquê que eu não entrei e para ver se eu melhoro. Então, bora lá começar o dia. O índice abriu aqui nessa região aqui de consolidação. Então, até o momento, nada a se fazer no índice, porque ele andou de lado aqui, ele começou a querer esboçar aqui um primeiro movimento, mas acabou que esse primeiro movimento aqui não teve continuação, porque vou estar mostrando aqui no 2 minutos para ficar mais fácil para vocês, que a gente teve aqui esse primeiro pivôzinho aqui do dia, do Candle 7 ao Candle 4, mas eu tinha problemas aqui, que era justamente a média de 200 aqui, apoiando esses preços, e a VWAP aqui do dia anterior, que também podia fazer preço. Mas acabou que esse pivô ele nem foi ativado, ele nem perdeu a mínima aqui. Então, a gente anula esse pivô no momento em que o mercado rompeu o topo aqui. Só que acabou que o mercado ele rompeu o topo, foi testar as médias e fez um halt aqui, acabou rompendo no Candle 11 aqui, dando aqui uma primeiro movimento aqui, uma entrada aqui no Candle 11. Mas mais uma vez a gente tinha esses mesmos problemas e, bom, mas com esse Candle 13 aqui, que se deu, a gente tem uma grande convicção aqui, já que o mercado agora realmente ele foi testar a média móvel de 20 e rompeu o fundo aqui às 10 horas, acabou rompendo aqui o fundo fechando aqui, ativando realmente esse pivô aqui. Mas acabou que no candle seguinte o mercado já rejeitou, então isso daqui já é um péssimo sinal para a evolução desse movimento e acabou estopando quem tinha entrado nesse pivô aqui. Então, um stop aqui de 230 pontos. Não tava, quem entrou aqui tomou stop, não estava errado, foi uma entrada técnica, mas o problema foi realmente a média móvel de 200 aqui, que não tinha muito espaço, então acabou fazendo bastante preço. Então não era uma entrada daquelas lá perfeitas. Mas o que tinha que ter em mente é que caso o mercado ele rompesse a 200, ele ia embora. Bom, acabou que o mercado ele foi testar, ele rompeu o topo com força, foi testar o topo do dia, rompeu a máxima do dia, mas acabou sendo rejeitado para baixo. E nisso que o mercado ele rejeitou para baixo, ele acabou formando esse fundinho aqui. E acabou formando esse pivôzinho aqui. E esse pivô aqui, que foi, o preço acabou fechando exatamente em cima dele, em 113,650. Foi o fechamento do candle. E bom,
tecnicamente ele não rompeu de cara, mas uma coisa que eu gosto de fazer nessas operações em que você tem o preço, ele violou aqui, que ele foi por causa da média de 200 que segurou o preço bastante, e o preço ele fecha aqui exatamente exatamente no preço, no pivô aqui, na cabeça do pivô, a gente pode estar efetuando uma venda aqui na perda do que no 18 para estar buscando os alvos e o stop na barra mesmo. É uma relação risco-retorno negativa, mas você tinha que ter uma perspectiva de carregar o preço, porque no momento em que ele rompe a 200, ele vai embora. Acabou que rompeu aqui a 200, ele bateu o primeiro e segundo alvo logo de cara, uma operação bem rápida. Depois disso ele ficou lateralizado. Então, para quem não entrou aqui logo no primeiro pivô, poderia estar entrando aqui nesse segundo pivô aqui de pós-rompimento, que é um pullbackzinho, só que você já estava na cara do terceiro alvo. Então, não era uma entrada tão boa assim, caso ela fosse ativada, que acabou sendo ativada nos candles seguintes, porque o preço ele nem chegou a tocar nas médias aqui. E como você pode ver pelo gráfico de 2 minutos, o preço ele acabou não dando uma entrada aqui. A única entrada possível seria feita aqui no candle 42, mas você tem um stop aqui de 300 pontos para você nem saber se o preço vai romper. Então, bem arriscado aqui. E bom, depois disso que o preço ele começou a lateralizar, o preço ele só sentiu a média móvel aqui de 8 aqui, então não é eu não gosto de entrar nesse primeiro movimento aqui, que o preço ele sente a média móvel de 8, porque justamente ele acaba frustrando o movimento antes de dar continuidade. Mas agora aqui, no candle 59, aí sim a gente tem uma entrada um pouco mais decente. O stop tem que estar aqui em cima, no candle 155, para esse caso ele rompesse, ele viesse aqui para buscar o primeiro alvo de 300 pontos. Acabou que o preço ele veio finalmente, ele bateu o primeiro alvo aqui do pivô posteriormente, depois o segundo alvo e depois corrigiu um pouco mais e cravou aqui o terceiro alvo desse pivôzinho aqui. Mas vale a pena falar que se você vendeu aqui e seu stop estava aqui em cima, você passou um tempinho aqui sentindo calor, uns 20 minutos aqui, até o preço, até a operação finalmente se desembolar. Então, é um psicológico aqui de colocar, deixar o preço aqui, deixar o stop aqui e deixa a operação rodar, deixa rolar. O certo é você esperar, ou tipo, não o certo, mas o melhor a se fazer é esperar o preço tocar pelo menos na média móvel de 9, que vai ser a 20 de 2 minutos, para poder estar entrando na operação. Então aqui seria um candle aqui, no candle 70, que seria o candle ideal para você estar entrando, caso você fosse entrado pelo 2 minutos, ou que foi justamente o candle 28 aqui, que o fechamento foi em 920 aqui também, caso o fechamento aqui, foi justamente um power breakout aqui na média móvel de love aqui. O preço acabou cumprindo o primeiro, segundo e terceiro alvo, e depois que ele cumpriu o terceiro alvo desse pivôzinho aqui, ele continuou caindo. Então provavelmente aqui, se a gente fosse projetar aqui, colocar mais um nível, aqui seria o quarto alvo. O mercado acabou rompendo, e nisso que o mercado ele rompe o quarto alvo, o mercado já está bem esticado aqui, foi mais ou menos, ele continuou lateralizando, e nisso que o mercado lateralizou, ele fez mais um power breakout aqui na média móvel de 9, só que aquele negócio, cara, o preço foi fazendo pivôzinhos aqui, você vai operando esses pivôs aqui, levando, carregando, mas acontece que o mercado já está esticado, o mercado caiu em linha reta. Então, se você, no meu caso, você está entrando no mercado depois que o mercado já fez uma queda acentuada aqui de 1.500 pontos, que é o que ele geralmente
cai 1.500, 1.600 pontos no horário do meio-dia, aqui já é uma entrada que você sente um cagaço de fazer, porque o volume cai bastante, olha como que o volume caiu bastante. E bom, geralmente não tem de dar certo, o índice agora era fazer uma correção. Mas para quem acreditou na operação, aqui a venda se deu aqui no Canon 42 e efetivamente confirmada aqui no Canon 43 para poder estar buscando aqui os alvos dessa operação. Acabou batendo só o primeiro alvo. Depois disso, o mercado ficou lateralizado e executou aqui o que eu gosto de fazer, que eu gosto de operar, uma volta em V, para poder estar buscando aqui a média, que tinha um alvo aqui na média móvel de 20. Então, se a gente fosse ver aqui pelo 2 minutos, o preço foi, finalmente, fechou aqui, e no momento que no Canon 30, no Canon 100, no momento do Canon 130, a gente podia fazer a compra aqui, o stop ficar aqui embaixo, 180 pontos, para poder estar buscando aqui o primeiro alvo minimamente. O mercado acabou cumprindo o primeiro e segundo alvo, e depois que ele cumpriu o primeiro e segundo alvo, o mercado já rejeitou aqui, sentiu bastante aqui na região da média móvel de 20 aqui dos 5 minutos, e acabou armando, fazendo um range aqui, fazendo um powerzinho aqui para baixo. E bom, aqui foi mais ou menos a hora que eu estava vendo o mercado, que foi às 2 e pouca, e bom, já tinha conseguido reconhecer que o mercado ele veio, fez a volta em V, tinha o primeiro e segundo alvo, e agora estava voltando aqui, virando o preço para baixo aqui, para poder estar buscando, mínima. Mas o que aconteceu foi que eu falei, cara, já são 2 horas da tarde, eu não operei e o índice ele já caiu aqui 2.000 pontos. Então, tipo, eu vender aqui é pedir para tomar ferro. Mas foi um dia bem com bastante volatilidade. A gente teve um dia lotado de notícias. Por isso que o mercado ele evoluiu. A gente tinha notícias para poder movimentar esse preço. Uma coisa que eu vou estar me atentando nas próximas vezes. As notícias, que eu não opero notícia, mas a gente tem que entender que notícia traz volatilidade para o mercado e, consequentemente, o preço andar. Então, por isso que o preço ele andou aqui. E, bom, acabei vendo aqui o preço fazendo o pivôzão aqui de alta ao longo da tarde. Daqui ele fez o pullback de pré-rompimento. Então, a entrada se dava aqui nesse pullback aqui, no momento que ele rompesse a mínima aqui do 112.250, e os alvos foram cumpridos, primeiro, segundo e terceiro alvo. Bom, aqui eu fui vendo o mercado caindo, depois que o mercado caiu bastante aqui, foi a hora, mais ou menos nessa hora aqui que eu tava olhando, que eu falei, cara, com vontade de vender, né? Mas eu queria, vou pelo menos esperar o mercado encostar aqui nas médias para poder estar vendendo. E acabou que o mercado ele nem deu chance aqui de encostar aqui nas médias dos tempos gráficos menores. A única vez que eu pensei em vender foi aqui, mas eu falei, cara, eu vou vender aqui para buscar terceiro alvo no mercado que já caiu 2.000, mas quase um mercado que já caiu aqui, sei lá quantos pontos, tipo 2.600 pontos. Eu tô mal, você tá maluco. Se eu for pensar em alguma coisa aqui, vai ser em compra, porque o mercado já tá muito esticado, ele tem que minimamente fazer a correção. Mas aí eu me liguei que como o mercado ele caiu aqui com muita força, se a gente fosse aqui pro gráfico do diário, dá para ver que o mercado ele tinha ativado um pivôzinho aqui de baixo. Foi isso que eu vi. E se a gente vai para os gráficos menores, a gente vê que aqui a gente tem um rangezinho, que é justamente o terceiro alvo, ou o primeiro alvo aqui desse pivôzinho do diário. Então eu falei, poxa, bonito, essa região aqui talvez seja uma forte região de compra. Então, nisso que eu vi, porque eu falei, eu não vou pegar o terceiro alvo, mas aí eu fiquei tipo, aí você fica falando, cara, se eu tivesse vendido ali,
ele teria dado 200 pontos, ele teria dado 400 pontos. Mas se eu tivesse vendido lá em cima, com as vendas da maluquice, que eu não gosto de fazer, que é vender e colocar o stop no 2 minutos, assim no Canon mesmo, para poder deixar um pouco quebrar, teria dado ali 400 pontos. Então você fica, nossa, e aí se eu tivesse carregado aqui, aí tipo, colocando por máxima aqui, porque não tinha violado nenhuma máxima, não fechou, então tipo, você fica meio a mente assim, entra na mente. Aí eu falei, cara, então compras, não é? É compras o que nós faremos. Acabei fazendo uma vendinha aqui, quando o preço foi, eu falei, não, ele vai bater minimamente aqui no terceiro alvo. Então aqui foi a primeira venda, só que tava longe das médias, mercado esticado, foi só porque eu tava vendo o preço cair. Então, tipo, deu uns 50 pontos, 55 pontos, merreca assim. Falei, caraca, velho, eu nem segurei até o primeiro alvo, porque já tava aqui batendo o terceiro alvo. Falei, cara, talvez o primeiro alvo aqui, não sei. Mas eu tinha que acreditar mais nas minhas operações. Depois disso, o mercado bateu aqui no primeiro alvo aqui do diário, fez já uma rejeição aqui e eu acabei realizando uma compra aqui com o stop aqui embaixo. Só que eu falei, cara, stop caro, se eu tomar tô querendo fazer contra e não tenta achar fundo. Mas felizmente eu achei o fundo. Aqui era o fundo do dia. E, bom, eu comprei, mas eu falei, aí, tipo, foi aquele negócio. Eu não posso estar naquela conversando com outras pessoas, tipo, as pessoas falaram, você não, tipo, é só venda aí, não existe compra aí. Mas aqui eu tava falando, não, cara, aqui é uma região de compra. Ainda mais depois que fechou esse candle aqui lindo, maravilhoso, falei, convicção. Mas eu falei, cara, eu não vou mais operar aqui e falei, vou passar pro simulador. Passei pro simulador, falei, se for ver, então faremos mais vendas. O mercado sentiu que a primeira média aqui, dos tempos gráficos menores, acabei fazendo a venda aqui pelo simulador, acabou dando errado. Eu já sabia que ia dar errado. Falei só de, tipo assim, para comprovar o meu negócio. E nisso que o mercado ele frustrou esse movimento, ele acabou não abrindo aqui esse pivôzinho aqui de alta aqui do 2 minutos, que eu gosto de operar, que a entrada se dava no candle na máxima aqui do candle 176, porque rompeu muito próximo aqui, com o stop aqui no candle 173. Então a gente tinha aqui o stop de 177 pontos para buscar minimamente aqui o primeiro alvo, que dava aqui na média um alvo de 20, mas principalmente aqui a região entre o segundo e o terceiro alvo, que estava aqui na média móvel de 20. E se caso a gente puxasse aqui uma projeção daqui, para esse caso o mercado dessa última queda, ela casava aqui com uma região do primeiro alvo aqui. Então a gente tinha aqui minimamente até a região aqui do primeiro alvo aqui para poder estar pegando. O braço acabou cumprindo o primeiro, segundo e terceiro alvo. E nisso que ela cumpriu aqui o primeiro, segundo e terceiro alvo desse Canon aqui, eu tava vendo aqui, deixei uma venda aqui no simulador, que eu falei, cara, ela deve bater minimamente aqui a projeção dessa barra aqui. Deixei uma venda aqui e basicamente eu falei assim, cara, se eu tô vendendo aqui, o mercado vai retrair aqui na região de 50 na região de 50% dessa pernada. Bom, mas o que eu estava pensando é que o mercado ele iria bater aqui, então ele iria até essa região aqui. Mas acabou que o mercado ele continuou ainda aqui, então eu deixei aqui. Então, tipo, nisso que o mercado tava subindo aqui, eu falei, poxa, eu só deixei a operação aqui, falei, mais ou menos aqui, vou deixar uma venda aqui, 450, preço bonito, para poder estar pegando aqui 250 pontos, 100 pontos que deu na verdade. Então foi
operação de loucura aqui no simulador de teste. É, mas enfim, nada técnico. É, e bom, pegando essa barra aqui, acho que eu peguei essa barra aqui, projetei também. Mas enfim, as operações malucas, tem que parar com isso no simulador. Mas enfim, galera, aí voltando agora a operar sério, depois disso, como eu disse aqui, o mercado ele ativou aqui esse pivôzinho. Eu vi o mercado ele ativar esse pivôzinho aqui de alta. Então, que era esse pivô aqui de alta que eu tava vendo. Bom, nisso que o mercado ele ia ativar esse pivô de alta, que foi a hora que eu vi. Falei, caraca, velho, o mercado tá indo aqui, vai ativar o pivô de alta aqui sem mim. E aí eu comprei aqui, nesse candle aqui, porque tava uma volatilidade muito grande. E acabei saindo aqui exatamente quando o candle fechou. Eu nem coloquei quando o candle fechou, eu coloquei tipo 110 pontos assim, porque eu falei, caraca, velho. E era justamente o horário de notícia, eu não tinha visto, eu nem tinha aberto o lugar de notícia, então isso aqui foi muita sorte, porque provavelmente meu stop estaria aqui embaixo dessa mínima, então eu tomaria um stop aqui de 60 pontos, iria ficar triste. Mas bom, aí eu falei, cara, não vou mais operar, pelo menos não na conta real, vou operar no simulador se eu quiser, porque já são 4 horas da tarde, não tem mais por que operar. Então deixei aqui a compra no simulador, já que esse pivôzinho aqui, essa volta em V foi ativada aqui, só não rompeu com força e convicção, mas violou. Nisso que violou, eu já tinha considerado aqui uma volta em V, mas foi um erro, porque aqui não foi uma volta em V, aqui era um pivô de alta, então tinha que esperar romper o preço fechar aqui em cima. Por causa disso, que eu não esperei o preço fechar em cima, eu fui estopado. Mas claramente eu não deixei a operação, porque a operação demorou muito tempo para evoluir, então eu acabei fechando aqui quase no 0 a 0. E depois disso, o mercado ele depois da notícia, o mercado ele rompeu com força, então tipo, fez mais uma vez aquilo que eu tô olhando bem, que é tipo quando o mercado ele fecha muito próximo aqui com força e convicção. Então, a entrada aqui se dá aqui na máxima aqui da violação desse candle aqui, que é uma coisa que eu vou começar a fazer com o stop aqui embaixo, só que eu não coloquei, não quis entrar, tava com medo, já achei que o mercado já tinha feito tudo que tinha que fazer hoje. E bom, acabou cumprindo primeiro e segundo alvo, até terceiro alvo aqui. E bom, nisso que o mercado ele cumpriu o terceiro alvo aqui, acabei falando, cara, olha aqui, terceiro alvo com média móvel de 200, o preço fechando aqui abaixo. Poxa, operação de venda aqui, clássica, linda e maravilhosa. Vendi aqui, só que eu falei, cara, não caça topo e fundo. Pô, pra que você vai ficar caçando topo e fundo? Principalmente por causa do meu stop. Meu stop tinha que sair de 200 pontos aqui. Eu falei, não vou pagar 200 pontos com uma operação de contra, que eu nem sei o que eu tô fazendo. Mas acabou que a operação ela deu bom. Acabou pagando aqui 400 pontos, que seria até a média móvel de 20 aqui, o alvo final. Mas depois que ele fez esse pivô aqui, eu já teria agora alvos realmente para poder tá vendendo aqui. Então, acabou cumprindo aqui o primeiro alvo desse pivô. E depois disso, o mercado ficou lateralizado. Eu não operei aqui a clássica volta em V, que eu gosto de operar, porque estava entre a média móvel de 200, era 5 horas, bom, não tinha mais nada para fazer. Mas essa foi a minha visão do dia, pro dia de hoje. Amanhã tem mais, apesar que esse foi o resultado do dia que eu fiz de hoje. Quanto simulador, fiz um pouquinho mais, porque lá quanto simulador eu opero pesado, porque
para treinar para um futuro bem próximo, se Deus quiser. Estou operando com muitos contratos. E foi isso, galera. Se curtiu, deixa o like, se inscreve e bons trades.